Senadores debatem alternativa à PEC que limita gastos públicos. Manifestantes pedem a aprovação de projeto que libera a prática de vaquejada. E comissão que analisa a reforma do ensino médio vai fazer audiências públicas para discutir a proposta. Boa tarde. Uma manifestação na esplanada dos ministérios pede a liberação definitiva da vaquejada. Promovida por criadores de cavalos, o movimento defende a aprovação de um projeto que reconhece a vaquejada como patrimônio imaterial da cultura brasileira e apoia a continuidade dos rodeios. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal considera a prática inconstitucional. Vaqueiros, criadores de cavalos e até animais se concentraram em frente ao Congresso Nacional para pedir a liberação da vaquejada. Cada cidade tem um parque de vaquejada que alimenta essa cultura e gera emprego e renda também. Uma lei do Senado de 2001 havia regulamentado a vaquejada como prática esportiva. Mas no início de outubro, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 que a vaquejada não é um esporte, e sim uma prática que causa sofrimento aos animais. Esse regulamento que foi julgado no STF é de 10 anos atrás. Hoje a BEVAC vem trabalhando no bem-estar animal. Hoje temos o protetor de cauda, todas as nossas pistas são forradas com 40, 50 centímetros, procurando cada dia mais melhorar. O senador Otto Alencar, presente na manifestação, é relator de um projeto de lei da Câmara que pede o reconhecimento dos rodeios como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Na Comissão de Educação, ambientalistas se manifestaram contra a matéria. Mais alta corte da justiça já disse que é contra a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, o que a gente tem de mais importante na justiça deste país. Eu não consigo entender. Isso não é esporte, isso não é cultura. É cultura do quê? O projeto eu relatei lá na Comissão de Esporte, Educação e Esporte, e foi pedido vista para o senador Anastasia. Nós esperamos agora a próxima comissão, nós temos maioria, vamos aprovar em regime de urgência e levar para o plenário do Senado. A comissão mista que analisa a medida provisória que reforma o ensino médio vai fazer uma maratona de audiências públicas para debater as mudanças. Além de 39 nomes indicados pelo relator, foram aprovados hoje 30 requerimentos com outras indicações. O senador Pedro Chaves pretendia apresentar o relatório dele no dia 30 de novembro, mas o prazo deverá ser ampliado. Vai ser muito bom, porque você vai ouvir toda a comunidade científica, acadêmica, e isso vai dar peso realmente à nossa reforma do ensino médio, porque todos os segmentos estão representados. Eu ainda vou aproveitar o trabalho que foi feito na Câmara, porque na Câmara está tramitando um processo de reforma do ensino médio que já está desde 2013. Então, há 3 anos estão debruçando em cima disso. Já existe, na verdade, um relatório, eu vou aproveitar esse relatório e verificar as partes comuns à medida provisória. O país deve ter uma lei geral do desporto, que vai atualizar toda a legislação da área, reunindo, por exemplo, a Lei Pelé e o Estatuto do Torcedor. Desde a semana passada, a Comissão de Juristas, que vai propor um anteprojeto de lei geral, vem ouvindo representantes dos setores organizados do esporte. O ciclo de audiências públicas termina hoje à tarde, quando a comissão recebe líderes de torcidas organizadas. Pela manhã, o debate foi sobre a justiça desportiva. O representante do Superior Tribunal de Justiça do Tiro Desportivo defendeu o uso da arbitragem para resolver assuntos trabalhistas dos atletas sem necessidade de acionar a Justiça do Trabalho. Hoje, as ações trabalhistas não fazem parte das atribuições da Justiça Desportiva, que se limita a questões disciplinares e relativas às competições. A proposta de unificar a instância de julgamento dos casos de doping recebeu críticas dos representantes dos tribunais de atletismo e de lutas. Não tirar da modalidade a competência para julgar os seus atletas. Porque, embora seja assunto relacionado ao doping, é um atleta específico da luta, é um remédio específico do tiro, é um remédio específico do atletismo. Mudanças no sistema tributário nacional foram tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O debate foi sugerido pela oposição, que busca alternativas para evitar a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A PEC 241 está em análise na Câmara dos Deputados.
Para a oposição, a PEC do teto de gastos penaliza os mais pobres, porque limita despesas em áreas como saúde e educação. E essa parcela de brasileiros já paga mais impostos que os ricos em proporção da renda. Esse cenário se deve ao modelo de arrecadação de receitas, que se concentra em tributos indiretos, como os que incidem sobre alimentos. Os pobres pagam muito de ICMS, muito de PIS/COFINS em relação aos ricos e não é compensado pela parcela de IR. E tem umas coisas que são até preocupantes em alguma medida, que é os pobres pagarem muitos diretos que não IR. IPVA e IPTU no Brasil são impostos neutros, o que é uma vergonha, um imposto sobre patrimônio e um imposto sobre veículos automotores serem neutros. De fato, nós temos uma estrutura muito injusta. A ampliação de tributos diretos sobre renda, lucro e patrimônio foi apresentada como alternativa para reforçar as receitas do governo e evitar o limite aos gastos públicos. Você cobrar 15% dos multimilionários, esse imposto sobre grandes fortunas ele poderia arrecadar algo em torno de 49 bilhões. O impacto social é só positivo, né? Isso aqui é, os multimilionários na distribuição do TSE são 0,006% da distribuição. É muito pouca gente que tem muito dinheiro. O economista Felipe Rezende criticou o argumento do governo de que a PEC 241 é necessária para reverter o descontrole no aumento dos gastos públicos. A PEC 241 vem como uma tentativa de controlar os gastos do governo, justamente que é o argumento convencional é de que houve esse descontrole por parte do governo nas despesas primárias, política fiscal. E isso os dados não mostram. Não é apenas levantar os malefícios que essa proposta de emenda constitucional de teto dos gastos em gastos sociais, porque não mexem absolutamente nada nos gastos financeiros, não é? Não é apenas apontar os malefícios, porque são muitos, obviamente, no curso do debate nós faremos, mas apresentar alternativas. Na América Latina, o Brasil foi o país que mais conseguiu reduzir desigualdade com a política fiscal, ou seja, com a política de gasto. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Boa tarde.